A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 3, Herdeiros de Deus. Autor Pedro Donk. Semana 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Segunda-feira. Ler com oração. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5, 1, parte A. Um coração puro como o de Abraão. Esta mensagem tem por título Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5, 1, parte A. Nela compreenderemos por que devemos ter um coração puro e sem interesses como o de Abraão, e como isso inclui a necessidade de ser ousados e simples como os adolescentes. A lei jamais poderia justificar o homem. Pela obra da cruz, Cristo nos libertou do pecado e nos justificou mediante a fé. Por isso, não precisamos viver tentando agradar a Deus religiosamente. Hoje podemos viver pela fé que atua pelo amor, que é a essência de Deus. Podemos extrair princípios muito importantes do viver de Abraão, no sentido de sermos aqueles que têm o coração de fazer a vontade de Deus. Como trabalhadores da última hora, precisamos cooperar plenamente com a obra do Senhor. Devemos ter um coração sem interesses, como o de Abraão, que em meio a uma geração incrédula e idólatra, deixou tudo a fim de fazer a vontade de Deus. Ele se destacou em seu tempo por ser o único que buscava o Deus verdadeiro, por querer servi-lo. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Isaías 51, 2. Diferentemente dos adoradores de ídolos que buscavam deuses apenas em troca de favores, prosperidade e riquezas materiais, quem busca o Deus verdadeiro não o faz por interesse próprio, mas pelo desejo de encontrar o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Quando o encontra, não precisa pedir mais nada, felicidade, prosperidade ou cura, porque reconhece que ele tem todo o poder para supri-lo de tudo. Assim era o coração de Abraão. Buscamos a Deus simplesmente porque queremos servi-lo. Por amá-lo, consagramos-lhe nossa vida, como fez Abraão. Algo que destacamos na história desse patriarca é que, por ter um coração puro, ele não se apegava às coisas terrenas. Por exemplo, quando passou pelo Egito, Deus o fez extremamente rico. Seu sobrinho Ló, que o acompanhava, também adquiriu muitas riquezas. Contudo, Ló não tinha o mesmo coração de Abraão, de modo que, quando tiveram de se separar, Abraão lhe deu a chance de escolher a terra que mais lhe agradasse. Ló não deu primazia ao tio, que o acolhera e o tirara de Harã, mas escolheu o que lhe parecia mais fácil, a campina do Jordão. E foi pouco a pouco armando suas tendas até chegar a Sodoma. Por sua vez, Abraão ficou com a terra montanhosa, que é justamente a terra boa de Canaã, que Deus lhe prometera. Isso mostra que o coração de Abraão não estava nas riquezas terrenas, em bens, gado e rebanho. Em seguida, na guerra de 4 reis contra 5, Ló foi levado cativo. Abraão, com apenas 318 homens, conseguiu resgatá-lo. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Gênesis 14, 12 a 16. Como vencedor da guerra, ele tinha direito aos despojos. Contudo, Abraão não quis sequer uma correia de sandálias. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo,
o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Versículos 21 a 24. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Gênesis 15, 1 a 4. As Escrituras deixam claro que Abraão não buscava coisas terrenas, pois apesar de Deus ter prometido dar-lhe a terra de Canaã, ele morreu sem ver o cumprimento dessa promessa. A Bíblia não registra que ele reclamou pelo cumprimento da promessa. Sabe por quê? Porque ele aspirava a uma pátria superior, isto é, celestial. São esses que Deus busca para fazer parte de sua igreja nos últimos tempos, os que têm o coração de lutar pelo reino de Deus e trazer o Senhor de volta. Louvado seja o Senhor! Ele está pouco a pouco ganhando nosso coração. Quando chamado, Abraão não ficou preso à sua família nem à terra onde vivia, mas teve liberdade de seguir o Senhor. Querido leitor, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não somos um grupo regido por leis religiosas. Pela fé que herdamos de Abraão, não seguimos rituais idólatras nem regras religiosas, mas damos liberdade para o Espírito nos guiar por meio da palavra. Por isso, não resista ao falar do Senhor. Dê liberdade para o Espírito trabalhar. Hoje, o Senhor busca os verdadeiros adoradores. Deus precisa de pessoas genuínas para realizar sua obra. Não nos deixemos cair em regras religiosas, em hábitos ou tradição. Livremo-nos do que é convencional, pois voltar a velhos hábitos é muito fácil. Que o Senhor nos dê um coração puro como o de Abraão. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. As aparições do Deus da Glória. Capítulo 4, autor Pedro Dong. Sala de guerra. Uma palavra aos líderes. Capítulo 1, autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.